Graças e paz, boa noite. Meu nome é Paulo, sou da PIB Campo Limpo e venho trazer uma palavra para os meus irmãos hoje. Eu venho compartilhar com vocês uma palavra no livro de Atos, Atos 1, que diz assim: O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falado das coisas relacionadas ao reino de Deus. E, tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? E ele disse: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E falando essas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles, com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: Homens da Galiléia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus dentre vós foi levado para o céu, e há de vir da mesma maneira que os viste ir para o céu. Bom, esse texto ele chama atenção por simples coisas, mas que se a gente for pegar essa palavra para dar uma estudada melhor, a gente vai entender exatamente o que Jesus falava sobre o final dos tempos. Primeiramente, a prova mais do que irrefutável de que Jesus ele ressuscitou. Aqui, quando Lucas escreve a Teófilo, ele já escreveu o livro de Lucas e está escrevendo agora a história dos apóstolos. Isso depois já da conversão de Paulo, ele pega para estudar e escrever, tudo o que ocorreu desde a ascensão de Cristo. Então ele explica aqui para a gente que Cristo ficou mais 40 dias com os apóstolos, ensinando sobre o reino, sobre as coisas do céu, sobre as coisas do Pai, Então não tem dúvida de que Cristo realmente ressuscitou. Aí ele explica para os apóstolos a respeito do batismo, porque João Batista vinha batizando para o arrependimento. Até ali o Espírito Santo de Deus não havia descido sobre a terra, não havia descido sobre os apóstolos e também sobre a igreja. Lembrando que aqui é o começo, é o início da igreja de Cristo. Então aqui Lucas está escrevendo a ascensão de Cristo, o que Cristo nos deixou como mandamento, como igreja. No 6, se você for pegar para dar uma lida, portanto aqueles que haviam se reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? Muitos ainda tinham dúvidas se Jesus ele restauraria a nação israelita, porque eles ainda confundiam muito a promessa do reino eterno de Deus com a promessa do estabelecimento da nação de Israel como reino. Lembrando que o reino de Deus, quando Jesus se tratava, todas as vezes que ele falava do reino de Deus, já é a hora, já é chegada a hora do reino de Deus. Em verdade vos digo que o Pai espera que o adoremos em espírito e verdade, porque ele é espírito, é chegado o reino de Deus. Todas as vezes que ele se referia ao reino de Deus, ele diz do reino de Deus já neste momento, nesta terra. Isso ele deixou bem claro.
Então os discípulos ainda tinham dificuldade por falta de discernimento, porque ainda não haviam recebido o Espírito do esclarecimento, que é o Espírito Santo de Deus. E ele disse: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Essa resposta de Cristo não é só sobre a volta do reinado do herdeiro de Davi sobre Israel, sobre Jerusalém, a cidade santa, mas também sobre a sua volta. Porque hoje eu vejo muitas pessoas com essa epidemia que está aí, perdendo a fé. Ah, Jesus não volta mais. Como é que ficou a situação da volta de Cristo? Todas essas tribulações, ele já tinha dito que viria, né? Mas a gente fica se pegando ao tempo que a gente deveria esperar. Será que a gente já não esperou demais? Calculando data? O que importa não é querer saber a data. O que importa realmente é se estamos fazendo aquilo que o Senhor pediu para que fizéssemos. Porque Ele mesmo disse, não cabe a nós calcular, né? Se a gente pegar em Mateus 24:36, diz aqui, ó: mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Aqui ele esclarece que nem a ele foi reservado saber o dia que ele voltará, mas ao Pai. O que devemos fazer então hoje? Nos preparar. Nos preparar na pregação do Evangelho. Nos preparar hoje, para quem ainda não aceitou a Cristo, é a oportunidade, é o tempo agradável ao Senhor de aceitar a Cristo, né? Aqui, mais à frente do texto, ele diz assim: e receberei poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Em algumas traduções diz até os confins da terra, né? Eu acho até um pouco mais bonito. E falando essas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Aqui ele está deixando bem claro a missão do ID. Hoje a igreja, mais do que nunca, precisa entender que os campos estão brancos. Agora é a hora de ir, né? Ele, em algumas passagens, Jesus nos diz para orar ao Pai, para pedir mais lavradores para a colheita. Os lavradores para a colheita hoje somos nós, a igreja. Independente de cargo, de ministério, temos que falar do amor de Cristo. Independente se eu sou novo convertido ou se eu tenho 50 anos de conversão, eu tenho que falar do amor de Cristo. Para aquele que ainda não aceitou, não há outro caminho, a não ser aceitar a Cristo ou padecer. Mas para nós que já aceitamos, para nós que já conhecemos o Evangelho, se não estamos falando do Evangelho, estamos negligenciando a ordem do Senhor. Então, se eu não falo do Evangelho, como eu sou salvo? Porque a palavra diz que se eu não amo meu irmão a quem vejo, como eu posso amar a Deus? Então eu sou mentiroso. Se eu não prego o Evangelho para o meu irmão a quem vejo, a quem digo que amo, como eu posso amar a Deus? Eu só sou salvo se eu tenho frutos dignos de salvação. Então, devemos pregar o Evangelho, devemos ir à rua, devemos sair cada vez mais. Não agora, vamos esperar passar essa epidemia. Sim, a igreja não pode se reunir hoje, mas usem os canais que nós temos, a internet. Usa a pessoa no seu trabalho que você tem contato, o seu grupo de WhatsApp, o seu Facebook, para falar do amor de Deus. Vamos espalhar esse amor de Deus, porque foi um mandamento que o Senhor nos deixou. Hoje eu vejo uma igreja que muitas vezes, como que eu posso dizer, está fazendo por partes aquilo que o Senhor mandou a todos fazer. Está sobrecarregando missionários, está sobrecarregando pastores. Isso eu digo todas as igrejas evangélicas. Eu não digo uma ou outra sem citar nomes de igreja. Eu vejo que muitas vezes, muitos de nós crentes, eu digo por mim, fica esperando que o outro vai pregar o evangelho. Mas eu não posso ir. Eu tenho que trabalhar, eu tenho minha família para cuidar, eu tenho minhas coisas para fazer. Não que isso não seja legítimo, mas eu tenho que pregar também. É a grande comissão que o Senhor me deixou. Então eu devo pregar na minha hora vaga, eu devo pregar no meu trabalho, eu devo falar para minha família, eu devo falar para os meus amigos.
é a grande comissão. Independente se eu tenho ou não um cargo na igreja, independente se eu sou um evangelista da igreja ou não, eu sou um servo de Cristo e a comissão foi dada para todos aqueles que nele creem. Não foi dada simplesmente só para o missionário. A comissão não foi dada simplesmente só para o pastor. A comissão foi dada para todos aqueles que nele creem. Um forte abraço, a mensagem de hoje é essa. Que Deus os abençoe.